Bom dia, gente. Então vamos ver hoje razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que nós temos um ângulo de 90 graus, que tem como símbolo esse quadradozinho e esse pontinho no meio. Os outros dois ângulos são chamados de agudos, nesse caso aqui é beta e alfa, certo? Então temos três lados, né? E o A, nós temos um nome para cada lado do triângulo. Esse A é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, e ele fica oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados, B e C, nesse exemplo, são chamados de catetos, certo? Então, razões trigonométricas, razões porque se trata de uma divisão, tanto o seno como o cosseno e a tangente. Esse TG quer dizer tangente. Aqui é o seno e COS é o cosseno, certo? Então, o que é o seno de beta? Seno de beta. Nós vamos calcular agora. Seno de beta. Nesse exemplo aqui, vai ser cateto oposto. E o que é o cateto oposto? É aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo que você está procurando, certo? Se eu estou falando aqui de beta, nesse nosso exemplo, quem é o oposto de beta? O cateto. Vai ser B. Então, B sobre a hipotenusa, que é A. Tanto um macetezinho, tanto o seno quanto o cosseno, vai ser dividido, o denominador vai ser a hipotenusa. E quem é o cosseno de beta? Cosseno sempre vai ser o cateto adjacente ao ângulo que você está procurando. Cateto adjacente a beta é esse outro cateto, porque só são dois catetos. Se um é o oposto a esse ângulo, o outro, obviamente, é o adjacente. Adjacente é porque está próximo. Então, C é o que está mais próximo de beta, desse ângulo beta. Então, vai ser C sobre A. Então, seno e cosseno vai ser um cateto dividido pela hipotenusa, certo? O seno é o cateto oposto. Nesse caso, estamos falando de beta. Cateto oposto a beta é B. E o cosseno de beta vai ser o outro cateto adjacente, que é C, sobre A, que é a hipotenusa. E quem é tangente? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? B. Vai ser B sobre o cateto adjacente, que vai ser C. Certo? Então, aí você aprendeu agora como encontrar seno, cosseno e tangente, como calcular de um triângulo, dos ângulos, né? De um triângulo retângulo. Agora vamos calcular com alfa, certo? Agora vamos olhar só para esse ângulo, só para esse ângulo alfa aqui. Quem vai ser o seno de alfa? Então, seno de alfa, observe, seno de alfa, eu vou olhar só para ele. É cateto oposto. Quem está oposto a ele? Agora vai ser C. C sobre a hipotenusa, que é A. Quem é o cosseno de alfa? Eu olho só para ele. É o cateto adjacente, olha, aquele que está próximo, que é B, sobre a hipotenusa. E nós temos, por último, a tangente de alfa, que é cateto oposto, que é C, sobre o cateto adjacente, que é B. Então, nesse exemplo aí, nós vimos seno, cosseno e tangente, ou seja, as razões trigonométricas dos dois ângulos agudos desse triângulo, beta e alfa. Agora, vamos passar para um exemplo. Então, vamos a esse exemplo, o exemplo 1. Nós temos esse triângulo retângulo e temos todos os lados. A hipotenusa é 20, um dos catetos é 12 e o outro cateto é 16. Então, isso aí a gente já pode calcular direto seno, cosseno e tangente dos dois ângulos agudos, de beta e alfa nesse caso. Então, vamos iniciar com seno de beta.
Então, seno de beta é cateto oposto, que nesse nosso exemplo nós temos que é 16, sobre a hipotenusa que é 20, certo? 16 sobre 20. Ou seja, cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa que é 20. Você dividindo 16 por 20 dá 0,6, certo? 0,6. Vamos calcular o cosseno de beta. Cosseno ao ângulo beta é o cateto adjacente, que é aquele próximo, nesse nosso exemplo é 12, dividido por 20. Então, 12, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 20. Você dividindo isso aí, vai ser 0,8. E, por fim, a tangente de beta, que é cateto oposto, né? O cateto oposto, seno de beta, 16 por 20, pessoal, perdão, é 0,8, e 12 por 20 é que é 0,6, certo? E por fim, nós temos a tangente do ângulo beta, certo? A tangente do ângulo beta vai ser 16, que é o oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Então, nós temos aí tangente de beta 16 por 12, que vai ficar, você simplificando, 4/3, certo? E agora, nós vamos, dando continuidade a esse exemplo, calcular o seno, cosseno e a tangente de alfa. Então, o seno, agora você olha só para esse ângulo, alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? É 12. A hipotenusa é a mesma, que é 20. E agora o cosseno. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que agora é 16. 16 dividido pela hipotenusa, que é 20. E por último, a tangente de alfa. A tangente vai ser cateto adjacente, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 16, certo? Então, 12 dividido para 16 dá 0,75. Ou então, você pode deixar em forma de fração. Só é simplificar tudo por 4. Nesse caso aí, vai ficar 3/4, certo? E 16 por 20 vai ser 0,8. E 12 sobre 20, né? 12 sobre 20 é 0,6. Mas você também pode deixar em forma de fração. Você dividiria tudo por 4, tanto numerador quanto denominador. Daria 3/5, certo? Vamos agora para o segundo exemplo. Para a gente calcular o seno de beta, cosseno de beta e tangente também de beta. Mas olhando agora para esse triângulo, eu tenho dois catetos, 5 e 12, e não tenho a hipotenusa. E aqui, nessas razões, seno e cosseno, nós vamos precisar da hipotenusa, certo? Então, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de x, certo? E vamos utilizar agora o teorema de Pitágoras, que vocês já viram. O teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nossos catetos aqui é 12 e 5. Eleva eles ao quadrado e soma esse valor. Então, x ao quadrado vai ser igual. 12 elevado a 2, 144. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Esse 2 que está no primeiro membro aí em forma de expoente, ele passa em forma de raiz para o segundo membro. E agora a gente soma 144 mais 25, vai nos dar 169, certo? Então, x aqui vai ser igual a 13.
Então, a medida da nossa hipotenusa aqui, nós encontramos que é 13. Nem todos os problemas ele vem prontinho como aquele primeiro, né? Que já vinha todos os lados. Muitas vezes você tem que calcular agora ou um dos catetos ou a hipotenusa. E você calcula através do teorema de Pitágoras, certo? Então, nós já temos agora a hipotenusa e os dois catetos. E podemos encontrar o seno de beta. O que é o seno? Diz o que o seno de beta? Olhando só para cá. Cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. E o cosseno de beta vai ser o lado adjacente, o cateto adjacente, que é próximo a ele, que é 12 sobre 13. E por último a tangente, que é o cateto. A tangente, vou apagar aqui para ficar mais claro. Então, a tangente de beta vai ser igual a 5, que é o oposto, sobre o adjacente, que é 12. Então, temos aí seno, cosseno e tangente de beta. E agora vamos encontrar também o seno, cosseno e a tangente de alfa. Seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa. O que é o seno de alfa? Olhando só para esse ângulo, cateto oposto, que é 12 sobre a hipotenusa, que é 13. E o cosseno agora desse ângulo? É o cateto adjacente, aquele que fica mais próximo dele, sobre a hipotenusa. E por último, a tangente desse ângulo. O que é a tangente do ângulo? O cateto oposto, nesse caso é 12, dividido pelo outro cateto, que aqui é 5. Então, esse exemplo aí nós vimos que não vem um triângulo com todos os lados, não vem prontinho assim. Você tem que encontrar através de Pitágoras, do teorema. O outro lado que falta, nesse nosso exemplo, foi a hipotenusa. Para depois você encontrar o seno, cosseno e tangente dos ângulos que são pedidos, certo?